15 de novembro de 1889 aconteceu a proclamação da República, dando origem ao governo republicano no Brasil, né, e mandando Dom Pedro II e a família dele todinha de volta para Portugal. Como que isso aconteceu, gente? Bom, desde a década de 1870, ali na Guerra do Paraguai, vários setores da sociedade já estavam meio descontentes com a monarquia, né? Por que eles estavam descontentes? Bom, para começar, o Dom Pedro II, apesar de ser muito querido pela sociedade, ele não tinha filhos homens. Então, o fato de ele deixar uma herdeira mulher no trono, a princesa Isabel, já deixava o povo assim um pouco ressabiado, né? E além disso, ela era casada com um francês que o povo não gostava muito. Dizem que ele era arrogante, que ele não falava bem o português, que além de tudo ele tinha cortiços no Rio de Janeiro, que ele alugava para os pobres por preços altíssimos, assim. Então não viam com bons olhos de que ele estivesse ali num contato direto aí de poder, casando, né, com a princesa Isabel como única herdeira do Dom Pedro II. Mas tinha muitos outros motivos, né? O pessoal, os conservadores, o pessoal ali que era dono das grandes terras, eles ficaram pistola com o final da escravidão, né, que eles perderam ali, né, a mão de obra deles, e além de tudo eles não foram indenizados, né, pela perda dos escravos. Um absurdo, né, gente? O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão, e ainda assim eles estavam achando ruim. Bom, já os progressistas, eles criticavam a monarquia por ter demorado demais por acabar com a escravidão. Então, eles também estavam descontentes nesse aspecto, né? Acabar com a escravidão não deixou ninguém satisfeito da forma como foi feita, né? E também eles criticavam a falta de iniciativa do governo monárquico para desenvolver, de fato, o país, né? Eles achavam que o Brasil estava muito atrasado, que não tinha um sistema de ensino unificado, que tinha muito analfabetismo, muita miséria e que não estava acontecendo o desenvolvimento que se esperava que acontecesse no país, né? Ou seja, estava todo mundo descontente, menos o pessoal próximo ao Dom Pedro, né? O pessoal que estava diretamente beneficiado ali pela monarquia. Além disso, até os militares estavam descontentes com a situação, porque eles achavam que eles não tinham tido o reconhecimento que eles mereciam pela vitória na Guerra do Paraguai. Eles também queriam aumento de salário, eles queriam ter mais autonomia, eles também queriam acabar com uma ordem ali de que eles não podiam se expressar politicamente, né, não podiam ter lados. Então eles também estavam muito descontentes. Mas, como eu disse antes, o pessoal gostava do Dom Pedro II em específico, né? Da monarquia não, mas do imperador sim. Então, se esperava, assim, meio que esperassem a morte natural dele, para daí darem origem à República no Brasil, né? A partir da morte dele. Mas aos pouquinhos aí o descontentamento foi inflando, o pessoal já estava meio cansado de esperar, já não estavam satisfeitos, né? E aí teve aí também um outro contribuinte, que foi um pequeno rompimento aí da Igreja Católica com a monarquia, né? A Igreja Católica sempre esteve super ao lado da monarquia, apoiando e se beneficiando também com a monarquia, né? Mas tinha uma legislação ali no Brasil que as ordens que vinham do Papa para entrarem em ação dentro da Igreja Católica no Brasil, elas tinham que ser aprovadas pelo imperador. E aí veio uma ordem do Papa para expulsar todos os maçons da igreja, excomungar todo mundo. Só que na elite brasileira, inclusive pessoas muito ligadas à monarquia, inclusive padres, eram participantes da monarquia. Então o imperador não aprovou essa lei aí não, falou não, aqui não. Só que dentro da igreja, o pessoal queria obedecer a ordem do Papa, né? Inclusive tiveram 2 bispos, um de Olinda e um de Belém do Pará, que não aceitaram, que eles falaram, vou expulsar assim os maçons, o Papa mandou, tá mandado, quem manda aqui na minha igreja é o Papa. E eles foram presos, gente. Eles só foram soltos depois de muita negociação ali com o Vaticano, intervindo, e depois de alguns anos, tá? Então o negócio foi tenso. E isso deu uma rachadura aí entre a igreja e a monarquia. Além disso, como eu falei já da Guerra do Paraguai, né? Nesse momento da guerra, vários brasileiros tiveram contatos, né, com os nossos vizinhos aí latino-americanos, que já eram repúblicas, né? E eles começaram a olhar com outros olhos aí para esses países nossos vizinhos e achar que a república era um caminho melhor. Então, na verdade, apesar deles gostarem do Dom Pedro, formou-se assim meio que um consenso de que um poder menos centralizado na figura do imperador seria benéfico para o país. Mas quando eu falo que formou-se um consenso, é entre essas camadas aí que eu citei, tá, gente? A elite, né, as grandes propriedades de terra, os militares, a Igreja Católica, né?
Porque o povo mesmo, nós pobres, não estavam meio alheios, assim, não estavam nem entendendo muito bem o que estava acontecendo, não estavam nem bem informados do que estava acontecendo. Bom, os militares, um grupo de militares lá decidiu então que no dia 20 de novembro ia ser proclamada a República, e eles escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca para ser o líder, porque ele já tinha muito prestígio aí na Guerra do Paraguai, e escolheram ele. Só que ele era defensor da monarquia, gente, e ele era amigo pessoal do Dom Pedro. Então ele não estava muito contente. Ele falou: vou participar aí, eu vou ajudar a destituir aí o Visconde de Ouro Preto, que era tipo um primeiro-ministro ali da época que ninguém gostava dele, que ele tinha um cargo importante, mas essa coisa aí da República eu não tenho muita certeza, né? Só que aí correu um boato de que o Dom Pedro ia ser preso, ele e o Benjamin Constant, que era um outro militar apoiador dele, meio que uma fake news aí, tá, gente? O negócio não ia acontecer não, mas chegaram lá pra ele e falaram: eles vão te prender amanhã, tem que ser hoje, vamos proclamar a república, e foi. Eles declararam que o Brasil era uma república, lá meia dúzia de soldados. Na verdade, gente, a gente brinca que foi meia dúzia de soldados, porque a gente não tem, assim, um relato específico certinho de o que aconteceu naquele dia. A gente sabe que foi um movimento pacífico, que não houve nenhuma morte, né, houve algumas prisões ali, mas os militares declararam que agora a gente era uma república, que a família Dom Pedro tinha que ir embora, e assim foi. Inclusive, gente, os herdeiros aí da família, eles só puderam voltar ao Brasil depois da década de 20. Até então, eles não tinham sido autorizados a voltar para o Brasil, porque se tinham receio de que eles ficando aqui, eles podiam tentar reaver o poder, né? Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele estava doente no dia, parece que bateram lá na casa dele, falaram: olha, tem que ser agora, ele foi lá, declarou e acabou, e ele acabou caindo aí como o próximo regente do país, mas ficou decidido que a república seria uma república provisória e que seria feito um plebiscito para as pessoas mesmo, para a população, decidir se eles queriam a república ou não. E sim, gente, foi feito esse plebiscito, foi em 92. Mais de 100 anos depois. O Brasil ficou mais de 100 anos sendo uma república provisória. E a nossa república surgiu aí a partir de um golpe militar, né, gente? Um golpe porque eles tomaram o poder, assim, um poder que estava constituído, né, os militares. Então foi um golpe militar. E aí você sabia disso? Você sabia que o Marechal estava doente, que foi um golpe militar, que foi uma coisa assim meio tipo, vamos proclamar, proclamou. Então, a nossa república, ela surge aí num golpe militar, né? Foi planejado pelos militares, com apoio de algumas classes aí da sociedade. E os militares vão continuar no poder, assim, de forma muito forte pelos anos seguintes. Mas aí isso é assunto para outro vídeo. Até mais.